E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área, porque segundou! E hoje com o último episódio da temporada Resoluções para 2024. E hoje o tema é Resolvi Empreender. Aqui é Amanda Costa. Alberto Reutemann, neste podcast ouvido por 66 países. Anderson Barza aqui com vocês. Hoje eu tô louco de vontade para dar pitaco nesse negócio. Boa! E aqui, Fernando Braguilha, Fê Bragato com vocês também. Felipe Bragato. Felipe Bragato, isso aí. Estamos começando! Só esse ano, segundo o Ministério do Desenvolvimento do nosso governo federal, foram abertos 2,7 milhões de novos empreendimentos no país. Para os empreendedores A gente tem que nacionais. trazer aquelas palminhas dos programas de auditório. Fica aí o desafio pro editor. É que não tem o Liminha aqui, né? Vamos contratar um Liminha. Muito bom. E 93% desses negócios são microempreendimentos ou empresas de pequeno porte. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre essa resolução para 2024 de muita gente que está planejando abrir um novo negócio. E aí eu queria começar já colocando no ar as entrevistas que a gente ouviu aqui nas ruas da Vila Madalena, Zona Oeste de São Paulo, Boa. do pessoal que quer empreender em 2024. Solta aí. Eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro. Há 3 meses eu abri uma loja de balas e chocolates com a minha família, com meu pai, com minhas irmãs. E a meta é levar essa doçura do chocolate, das nossas balas, para o máximo de pessoas possível e arrancar sorrisos de quem provar nossos doces. Gente, a minha meta pessoal, no fim das contas, é me conectar mais com as pessoas, ficar mais próximo dos meus amigos, da minha família, fazer esses encontros, e eu acho que, enfim, isso que a gente está desenvolvendo nessa marca tem tudo a ver, que é um doce para ser compartilhado, momentos de indulgência. Então a minha meta de 2024 profissional e pessoal tá totalmente alinhada. Não dá para separar, né? Não dá. Muito bom, André Lichtenstein. A marca dele se chama A Bala. Que Olha legal. só que legal. Gostei. A bala, Adorei. sim, Como que as vende nossas, bem. que as nossas vidas. Né? Quem não gosta de uma bala, né? verdade. A bala. Adorei. Ele que tá aí nessa estatística que a gente apresentou na abertura do programa de 2,7 milhões de novos empreendimentos abertos aqui no Brasil em 2023, e em 2024 pretende continuar investindo. Agora, uma coisa me chamou a atenção na fala dele, né? Que ele fala que saiu do mercado financeiro, mercado nervoso, super técnico, super estressante, Sim. todo mundo sabe, não dá pra negar, e saiu pra empreender numa coisa tão doce. É natural Um 180 isso. exótico, né? Não é? É verdade. Eu acho, é natural isso, as pessoas saírem para empreender em coisas totalmente diferentes do que elas fazem no mundo corporativo, Alberto? Ou o natural é a pessoa seguir mais ou menos o que ela já faz? Eu acho que o mundo corporativo, ele te dá uma noção muito grande de como funcionam as coisas no empreendedorismo. A gente está falando do intraempreendedorismo. E eu acho que é natural você acabar projetando para coisas que você tem afinidade. Ele falou que está com a família dele. Eu acho que o mundo corporativo é de fato uma escola. Eu, particularmente, não recomendo ninguém abrir uma empresa sem antes passar primeiro pelo mundo corporativo. Agora, tem uma questão aí, Alberto, que isso é uma transição das mais críticas e que precisa de muito preparo. A gente tem aquelas estatísticas, né? Já mais do que consolidadas do Sebrae, da quantidade de empresas que fecha até o segundo ano de Mais da operação. metade até o terceiro ano. A Pois transição, você fala de tipo sair do setor que Exato. ele estava e ir para esse completamente Sim, novo. sair do emprego que ele tem, seja PJ, seja CLT, para, de fato, abrir uma empresa, começar um negócio. Você falou da estatística, Andy. A gente tem aqui, nessa pesquisa do Ministério do Desenvolvimento, traz 2,7 milhões de novos empreendimentos abertos neste ano de 2023 e 1,47 milhão fechados. Isso é muito desafiador. E boa parte disso acontece por falta de preparo adequado do empreendedor. Porque não é simples você ter uma empresa no Brasil, e não é simples você fazer essa transição. E tem gente que faz o seguinte, pega todo o dinheiro que acumulou na vida Enfia lá. e coloca numa aposta Nossa única, Senhora. que vai ou racha, é tudo ou nada.
Então, essa é uma transição que às vezes as pessoas acham que é simples, que é um negócio trivial, Não que é. é só fazer um investimento que vai dar certo. Você trabalha mais. E não é. Você vai trabalhar mais. É outro nível de dedicação. Você tem 1 milhão de coisas para fazer. É outra complexidade. Não tô querendo assustar ninguém. Mas é importante que a gente tenha ideia da complexidade dessa transição. Sim, e eu acho que tem alguns motivos aí no corporativo que faz a pessoa dar esse 180. Que pode ser alguma coisa que realmente, como o Albert comentou, que ele tem afinidade já, ou que na família, ou no próprio corporativo, que às vezes ele resolve empreender alguma coisa que ele já fazia no corporativo. Tem tudo a ver, né? Não Fica é? a dica. Você queria Assim amor. como fez Felipe Bragato. Exato. Ou é um trauma. Que tipo, a pessoa, Também. tipo, putz, me esgotou ao máximo, Não tive um aguento mais. burnout, não quero voltar Que pra pode isso. ter sido o caso do Pode André, ser, do porque nosso é muito, entrevistado. né? Né? Quando você vai muito pro extremo, assim, às vezes é um trauma, Mas né? você sabe que É eu isso. acho que muitas startups são provenientes de histórias, de ideias mal sucedidas, de funcionários. Eu levo uma ideia pro meu chefe, ele Sim. me gonga. Falo com a minha chefe. Na verdade, não, tá- boa ideia de funcionário mal aproveitada dentro das Vou abrir uma organizações. startup. Então acho que tem tudo a ver, né? Tem muita startup que foi uma ideia que podia ter sido aproveitada por uma empresa e não foi. Que bom, Agora, né? Que que bom. sorte, né? Vamos ouvir mais uma pessoa? Bora. A Caroline Bazante. Ela já é uma empreendedora e tem planos para 2024. Vamos ouvir. A minha meta profissional para 2024 é lançar um curso online. Do quê? Eu sou cabeleireira e lançar junto com a minha sócia, no meu caso eu vou fazer de corte e o dela de colorimetria. Eu acredito que a princípio a gente fez muito planejamento, né? Tudo planejado. Eu acredito que o mais difícil tem sido a comparação, pelo menos para mim, de comparar com outros profissionais e tudo mais. E aí, como superar? Muita terapia. E ao mesmo tempo focar, né? Não tem como, tem que focar. Como Olha, superar? Muita terapia, adorei. Porque é isso, gente. Como é que você lida com cenários complexos? Com muito planejamento. É isso. Né? Então, eu estava falando da complexidade dessa transição. É complexo, mas como é que você faz? Se planeja. Né? Mapeia lá todos os passos e assim por diante. Você aumenta a sua chance de E sucesso. cada um deles, né? A gente viu aqui o caso da Caroline, parece uma coisa simples, né? Ela é uma profissional de beleza, né? Do setor da beleza, é uma cabeleireira que está querendo colocar os cursos dela online. Olha só que Desafio, bacana. né? É um baita passo, porque é outro mundo, é outro universo. E Né? aqui- Ela está acostumada a cortar o cabelo, fazer escova, botar a mão numa... Colocar Outro esse business. aprendizado online... Então, isso é muito difícil, porque quem tem a atividade manual ali, eu vi pelo Rô, por exemplo, meu marido, que tipo, teve uma época que ele teve que fazer atendimento online, por exemplo. Ou seja, ele tava uma coisa do dia a dia que você tem que mostrar mesmo. Imagina você ensinar a cortar o cabelo, tipo, a altura, pegada e tudo mais, via online. É desafiador ali Posição pra da ela. tesoura, é verdade. Boa sorte, Não- Caroline. Não É tem isso aí, receita vai de com bolo, tudo, né, vai pra com É ninguém. isso aí. E haja terapia, gostei. Mas tem uma Muita. coisa do empreendedorismo que a gente precisa falar, porque a gente vê muitas vezes o estímulo das pessoas ao empreendedorismo de uma maneira muito lúdica. Vai! A gente é brasileiro. O não empreendedorismo existe- de palco, né, É Alberto? empreendedorismo de palco. E é muito perigoso, porque é o seguinte, às vezes você trabalha numa empresa, às vezes você quer abrir um business, mas você acaba tendo que navegar em temas que você não tem a menor ideia. Então, às vezes, você é um bom vendedor. Jurídico, contabilidade, marketing, tecnologia, técnicas de tributos. Então, e às vezes o empreendedor, novato, muitas vezes, principalmente, acaba sendo seduzido a focar naquilo que ele acha que ele é bom. Ah, eu sei fazer bem pizza. Ou eu adoro pizza, vou abrir uma pizzaria. Não tem ideia do que está rolando. E aí você começa a olhar com desconfiança quem chega para oferecer ajuda. Qual é a empresa de marketing ou então a agência que eu vou contratar? Como é que eu entro nas redes sociais? Rede social é um bicho completamente diferente da vida que a gente está acostumado. Então, empreender, de fato, é uma epopeia. Sabe? São aqueles 7, 12 trabalhos de Hércules. É o empreendedor. Agora, eu acho que a gente precisa desmistificar essa coisa do empreendedorismo, que ele fica muito na cabeça de quem está muito no mundo corporativo, de quem tem um emprego formal, De quem tá de saco cheio, né? ou PJ. A pessoa começa a ficar de saco cheio por questões do trabalho, do dia a dia, começa a falar assim, eu não quero mais ter patrão, Vou ser meu chefe. eu não quero ter... Então, vai nessa linha. Eu acho que é a pior linha para a pessoa tomar uma decisão, é pensando nesse sentido, de assim, eu não aguento mais, então eu vou empreender para eu não precisar ter chefe, para eu não precisar reportar, para eu não precisar aguentar. Você vai ter que aguentar coisas muito piores.
E o ponto é, gente, Verdade. para pensar, o que tá te fazendo mal? É o ambiente? Dá para trocar o ambiente? Ou, de fato, o empreendedorismo é algo que você espera? Eu espero ser empreendedor o resto da vida, porque eu gosto desse negócio. Também gosto. Né? Mas tem que gostar de gente também, né? Muito. Gostar E de tem gente, gente que né? empreende achando que vai resolver todos os problemas que ele enfrentava no corporativo onde ele estava, né? Que ele Não, fala assim, ele "Pronto, replica acabou." muitos deles, inclusive. Além de ele replicar, ele vai encontrar coisas completamente diferentes. Ele acha que vai ser mil maravilhas. E não, vai surgir tanta coisa. E, gente, agora, né, dado aqui todo esse passo, né, que nós demos sobre a importância de você pensar bem nessa jogada, a importância do planejamento que eu já mencionei antes, uma coisa é fato, nunca vai ser risco zero. Por mais que você planeje, não tem risco zero. Quando eu lembro que a gente estava começando a empreender, alguém falou para nós, né, olha, vai dar medo e vai Com Com medo medo mesmo. mesmo. né? Mas sabe qual Agora, é? uma coisa que você falou que eu achei interessante, planejamento é muito importante. Eu não estou defendendo que a pessoa não faça um planejamento. Então, faz o planejamento, mas não se surpreenda se tudo mudar no decorrer do caminho. Pelo menos você vai estar preparado para saber responder as coisas. Exatamente. Mas dá do Sebrae. Você vai ter um planejamento e as coisas vão mudar, mas tudo bem, você vai saber que você tinha pelo menos uma intenção de onde chegar. É muito importante, mas é importante ter essa resiliência também, essa compreensão para entender essa flexibilidade, para entender que as coisas vão mudar ao longo do caminho e tá tudo bem. Dado o Sebrae, por que uma empresa, a maior parte das empresas quebra no Brasil, por qual fator? O que vocês acham? Eu apostaria, e é justamente o que eu ia dizer, essa questão, inclusive do empreendedor, até mesmo confundir as contas dele com as contas da empresa. Tem a ver. E esse negócio vira Mistura. um caixa só, Mais e ou aí menos. ele vê, enfim, essa coisa toda sendo Tem a ver. complicada. Você, Caneca Fê, nova. chuta, O que eu acho que é? quebra. Desconhecimento do... Eu acho que é um pouco da concorrência, de falta de estudar a concorrência ali do mar vermelho, sabe? Ok, você, Oceano Amanda, Vermelho. por que a maior parte das empresas quebra por quê? Eu acho que é falta de planejamento. Ou então falta de caixa. Falta de caixa. Tudo bem que tem tudo a ver, né? Aqui não é falta de gestão, não é falta de gestão, obviamente é um dos itens, mas o descasamento entre entrada e saída de dinheiro. Quebra. Quebra, e aí a pessoa não sabe operar com as ferramentas financeiras para isso, né? Financiar fluxo de caixa, capital de giro e assim por Fluxo de diante. caixa é super importante, Super. gente. Fluxo de Estoque, caixa. gente. Estoque. Super. E o que é fluxo de caixa, para quem não sabe? Fluxo de caixa é a diferença entre, na verdade, o movimento de dinheiro no teu caixa, no teu movimento financeiro. Dado que você tem que muitas vezes colocar dinheiro para comprar matéria-prima, para ter estoque, Pagar O dinheiro fornecedor. sai antes do que você recebe. o dinheiro sai antes, a diferença entre o que sai e o que entra é negativo, é um fluxo de caixa negativo. Se entra mais dinheiro do que sai dentro de um intervalo que a gente chama de mês, é um fluxo de caixa positivo. Agora, pode ser que você tenha um mês que você acabou gastando mais dinheiro do que recebeu. A gente brinca, né? Um nome popular, queimou caixa. Então você tem que ter poupança para isso. É natural, uma empresa dificilmente você consegue ter todos os meses fluxo de caixa positivo. É natural, eu vou ter que pagar 13º. Ok, provavelmente você vai ter esse mês que você vai queimar um pouco mais de caixa, mas Não, você então fez uma você boa poupança. emite né? uma nota fiscal para receber daqui 60, sendo que você tem que pagar o seu fornecedor em 10. À vista. né? Isso no Tem que varejo negociar acontece. prazo com o fornecedor. Você paga à vista para o fornecedor e parcela para o cliente. Isso Então, queima. é esse tipo, sabe, de detalhe que pega o empreendedor de primeira viagem. Fê, você empreendeu muito, muito jovem, né? Qual foi o primeiro susto que você levou na vida? Primeiro susto que assim, o meu empreender foi tipo, eu saí do corporativo ali, fui empreender com o que eu já fazia, mas nunca foi tipo, nossa, o desejo de tipo, nossa, você é uma empresa enorme, não sei o que, blá blá. Meu primeiro susto foi quando eu tive que fazer a estratégia ou o planejamento na marra. Porque assim, as coisas começaram a acontecer, eu falei, e agora? Você começou primeiro a trabalhar. Primeiro eu comecei a trabalhar, aí começou as coisas acontecerem, comecei a grudar gente aqui comigo. E a hora que eu fui ver, eu falei assim, tá bom, mas agora tá cheio de gente, eu não sei o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer, aí eu tive que traçar um planejamento para entender para onde a empresa vai. Né? Porque ela começou de um jeito também, aí depois de quase um ano, eu olhei e falei assim, putz, ela já não é mais o que a gente desenhou lá no começo. Eu vou ter que recalcular a rota aqui. Aí dali em diante, aí já estamos aqui todo mundo junto. Falar de planejamento é um negócio super complexo também, porque às vezes você vê empreendedores que são
tem aquele otimismo tóxico, né? Aquela positividade, às vezes, exacerbada. Vamos dobrar de vender, vamos crescer com 50%. E aí você vê, né? Vocês estão dando risada aqui. Né? É muito difícil fazer Nunca vi ninguém falando isso. Nem eu. Primeira vez. O triplo! Eu lembro um cara que falava isso. E alcançado. Alcançado, é verdade. Foi alcançado, é verdade. Mas planejamento e empreendedorismo. O empreendedor, ele é um herói, uma heroína, de fato. Principalmente no Brasil, que você tem um sócio à força chamado governo. Agora, gente... Fica com 25% do teu imposto. Se esses são seus planos, cerque-se de gente boa. Você não vai conseguir dominar todos os conhecimentos fundamentais no espaço de tempo que você tem para desenvolver seu negócio. Então, mesmo que não seja contratar, mas quem são as pessoas que você usa para consultar? Você não vai ter um advogado na sua empresa por hora, mas qual que é o advogado que você vai consultar? Você não entende de contabilidade? Quem é o bom contador para o qual você liga para tirar dúvidas? Qual que é o sócio que você vai trazer que vai cobrir alguma parte do seu negócio que você não é capaz de cobrir? Empreender significa se cercar de gente boa, capaz de fazer aquilo que você também não é capaz de fazer. Dica valiosíssima. E eu vou pedir aqui para os sócios compartilharem suas dicas também. Enquanto vocês vão pensando na sua, eu vou dar a minha aqui. Eu diria o seguinte, não ignore nenhuma pergunta. Se você ficar com dúvida a respeito de qualquer coisa que seja, vai lá e esclarece. E se você tiver alguma intuição de que por alguma razão, mesmo que você não tenha fatos e dados suficientes, mas que você vê que acha que aquilo não vai dar certo, não te caiu bem, olha, fica de olho nisso, segue muito a sua intuição. A minha dica é cheque a idoneidade das pessoas que se aproximam para você, que querem investir no seu negócio. Tem muito picareta no mercado, tem gente que vai chegar vestido elegantemente, de uma maneira sofisticada e no fundo ele quer se apropriar. Existem esses impostores, posso dar nomes de histórias incríveis que a gente viu pelo mercado, mas não se deixar levar pelas aparências. Pelas aparências. Exatamente. Tem picareta por aí e eles têm endereço. Eu tenho uma aqui também, uma dica, que é o crowdsourcing. Explico. Boa. Quando eu vou começar um negócio, é importante eu ter, diferentes visões e diferentes conhecimentos para envolver, mesmo que um negócio que eu já domino e que eu gosto. Envolver pessoas de diferentes regiões e diferentes conhecimentos te ajuda a alavancar e inovar o seu negócio. E o crowdsourcing é uma forma. Então, procurar o crowdsourcing, não é o crowdfunding, é o crowdsourcing, que são diferentes recursos em diferentes lugares para ajudar na inovação. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para a gente fechar. Vamos. A Amanda, que é a multi-empresária aqui da turma, tá, gente? É verdade. Ela tem empresas. Né? A vida me trouxe a esse lugar. Excelente administradora, inclusive. Agora, brincadeiras à parte, né? Eu comecei pela Amanda, porque a Amanda já tem empresas em 2 segmentos. É nossa sócia aqui, né? Na Escola do Caos e com todas as nossas marcas. E tem lá todo o grupo dela, né? De reciclagem. É assim que eu posso chamar, né, Amanda? Sim. Agora, a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte. Se não fosse para fazer o que vocês fazem empreendendo, se não fosse isso, qual seria o negócio que vocês teriam? Ai, pra mim é tão fácil responder. Eu sou filha de costureira, né? Eu cresci vendo minha mãe costurar, mexendo com tecido, modelagem de roupa e tudo mais. Sei costurar. Aliás, tô louca pra comprar uma máquina de costura. Com certeza eu iria pra área de moda, de confecção, de artesanato. Aliás, tá em tempo, hein? Tá tempo. Você, Fê? Olha, eu tenho 2 coisas que eu faria. Uma delas, que eu tenho o bichinho carpinteiro aqui dentro, que minha mãe fica louca da vida, porque meu pai empreendeu e quebrou diversas vezes fazendo danceteria, bar, balada. Então eu tenho um negocinho ali pra ter um bar, uma balada, alguma coisa assim. Mas eu teria uma padaria também. Padaria. Adoro, já tenho uma sócia. Pronto. Eu iria pro futebol. Eu queria ter alguma coisa relacionada, ou trabalhar num clube, com estatística, com alguma coisa. Eu faria alguma coisa, ser empresário de jogador, alguma coisa eu ia fazer com futebol. Não, e você vê que tudo tem a ver com a história da pessoa, né? Outro dia ele me contou que é o seguinte, ele não tinha videogame, então pra se divertir, o que ele fazia? Jogava bola. Jogava bola. Eu acho bonitinho o jeito que ele fala assim, eu jogava bola todo dia. Não é jogava futebol, jogava bola. Jogava bola, é assim muito mesmo. diferente. Eu teria 3 coisas, e as 3 estão no meu radar, pra em algum momento. Eu adoraria uma pousada na serra. Boa. Já tem uma sócia. O lance do serviço, sabe? Do charme do lugar e assim por diante. Eu teria um bom restaurante
e eu teria uma empresa que faz expedições de mototurismo. Uau! Inclusive, essas coisas todas podem Tudo funcionar junto. juntas. Tudo paralelo aí, Junto, gente. tudo paralelo. Vem aí uma mega empresa aí, um grupo Vem com várias aí empresas. novas empresas do grupo do caos. Agora, você se faça essa pergunta aí, viu? Porque você tem que ter clareza daquilo que você quer fazer. Não sai aleatoriamente, não. É isso, se planeja bastante, fica de olho na sua intuição e que venham os novos empreendimentos em 2024. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Temporada nova começando.